maconheiro. Virei crente demais. E canto gospel o dia inteiro. Virei crente demais. Parei de ser maconheiro. Virei crente demais. Irmão, amarrado, sai capeta! Ai, aleluia, irmão! Olá pessoal, eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero mandar aqui meu grande abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, aos inscritos que acompanham este trabalho e a você religioso que aqui adentrou, caiu de paraquedas. Saiba que aqui eu contesto todo o sistema religioso, mas principalmente o livro Bíblia, pela simples razão de viver debaixo do jugo romano, que é o cristianismo. Nascemos em um país de grande maioria cristã, jogados em uma banheira fria de templo ou igreja, passamos a vida inteira acreditando nessa farsa, nessa tramóia toda do Império Romano, que para ter uma divindade monoteísta para eles, inventaram Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história. Existe apenas dentro das páginas da Bíblia, que a gente não joga fora esta porcaria, porque precisa ler esta merda para te explicar essa fraude toda, como foi forjada, mas que um livro que só serve, as páginas só servem quando faltar ali papel higiênico no banheiro, porque para mais nada serve. É um livro completamente perverso, escroto, que não serve para merda nenhuma, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas e não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas nesse canal, pule fora, eu te dou o livre-arbítrio. O YouTube está cheio de canais aí religiosos, não vai te manter preso, atrelado ao sistema religioso, porque é assim que eles querem, né? A ovelha dócil, presa, aprisionada dentro do aprisco, e não pode sequer contestar, né? E uma vida sem contestação não merece sequer ser vivida, né? A vida tem que ter, a pessoa tem que questionar para poder entender como funcionam as coisas na vida. Caso contrário, vai se manter preso, escravo, atrelado ao sistema religioso, né? Preso em um banco frio de templo ou igreja, sabe? E engolindo tudo que os líderes falam lá, você aceita como verdade absoluta, sem sequer questionar, né? Sem sequer questionar. Por quê? Porque o questionamento, né? Na sua cabeça eles colocaram isso, que é até pecado você questionar, né? E é por isso que você não descobre, né, a fraude toda, a farsa toda, como tudo isso foi forjado, e fica aprisionado dentro do curralzinho ali, que são os textos bíblicos, onde eles põem lá, e você não tem nem como sair fora. Até porque sair fora seria uma ovelha negra, né? E essa pode levar outras atrás. Esse é o terrível medo, o temido medo dos líderes religiosos que querem manter vocês sempre presos, acorrentados aos grilhões da religião. Afinal de contas, você próprio diz ser servo escravo, né? Escravo de um Deus imaginário que jamais existiu. Dentre milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses revelados, nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Isso, por si só, já provaria a inexistência das divindades. Mas agora você torna as divindades dos outros povos muito mais antigas mitologia, e a sua que é a verdadeira, né? Veja a ilusão que coloca na sua cabeça. A partir de então, jamais existirá mais uma nova divindade. Por que não existirá? Porque a tecnologia está aí para provar toda a fantasia do livro Bíblia, como tudo isso é uma grande fraude, uma grande mentira, e você passa uma vida inteira e passa essa herança maldita de geração em geração. Se não está preparado para ouvir essas verdades, pule fora do canal e vá procurar sua turma, tá bom? Até porque em Salmos capítulo 1, versículo 1, a própria Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não se anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, você entra aqui no canal sabendo que é um canal ateísta, tá? Fica até o final apenas para ficar revoltadinho, tecer ali seu comentário com maldoso, malicioso, com ameaças e xingamentos, porque não tem qualquer tipo de argumento, porque contra a razão não existe argumentação, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, pessoal, vamos analisar no vídeo de hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer que você, crente que diz que é servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, na realidade existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, porque homens criam Deus e não deuses criam homens. E a divindade mais perversa foi essa criada exatamente pelos hebreus lá no meio do deserto, um povo que parava de tenda em tenda como nômades, né, comia poeira no deserto e uma terrível inveja dos outros povos das circunvizinhanças, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, né, por aí vai, assírios, sabe, muitas outras civilizações que eram politeístas. E eles criam a divindade para eles, que quando criada ali pelo Abraão, é politeísta também, né? É o deus El e vários outros deuses ali. Aí quando chega-se mais para frente lá com Moisés, né, lá no tempo do rei Josias, na verdade, aí ele torna-se apenas um monoteísmo, né? Fica mais fácil dominar a grande massa de ovelha apenas com um pastor, né? Um sacerdote, no caso. Aí criam-se o Yahvé. E esse povo que criou essa divindade muito perversa,
Criou apenas com o intuito de ter uma divindade para eles, que denominaram de Senhor dos Exércitos, né? Logo uma conotação de guerra, que era para que os outros povos eles fossem temidos ao entrar em terras alheias para tomar, matar, pilhar, roubar e levar como escravas sexuais as criancinhas. Sabe? Este é o Deus maravilhoso que é rogado, né? Que na realidade pertence ao povo de Israel, né? Nós não somos da tribo de Levi, né? Não somos israelitas. Esse Deus chegou aqui de navio carregado em braço de homens, atravessou lá o Oriente Médio, passou pela Europa e atravessou o Atlântico para chegar aqui no Brasil, matar os deuses indígenas e empurrar a Bíblia goela abaixo. E hoje você é cristão, né, e acha que tudo isso aí é de uma divindade bondosa, maravilhosa, sendo que para que essas divindades fossem aceitas, muito sangue rolou, sabe? Para as pessoas aceitarem na marra, com uma espada no pescoço. Todos os seus bens seriam tomados e eles transformados em pagãos. Tinham que pagar o Império Romano, caso contrário seriam mortos, né? E na realidade eles matavam, né, os hereges, acusando de bruxaria, e quem seguia outras religiões, acusando de bruxaria. Foram 720 anos de inquisição da Igreja Católica, sabe? E tomava ali os bens, por isso que a igreja é podre de rica, né? E quando forjado para conter apenas a guerra judaica, o cristianismo foi uma invenção dos romanos e forjou-se ali o tal de Jesus Cristo apenas para conter a guerra dos judeus. A revolta judaica, pois o Império Romano havia invadido centenas de cidades, cada uma tinha suas próprias divindades. Para vocês terem ideia, o próprio Império Romano tinha o seu panteão de deuses. Abandonou todos eles para adotar apenas o Deus Jesus Cristo que eles criaram para eles, né? Para eles. Acharam muito mais fácil, né, dominar a partir de uma divindade apenas. Um sacerdote ao lado do rei, do imperador, do faraó, fica muito mais fácil, né? Então, a partir de um presidente, né, fica muito mais fácil dominar a grande massa, né, de ovelha que está na base da pirâmide ali para trabalhar para eles, né? Para eles arrancarem a lã, a pele, comer a carne e deixar os ossos de troféu, porque se seu pai foi cristão, se seu avô foi cristão, você também tem que ser, não é? Ovelha negra da família. Pois é, este é o medo implantado, o terror psicológico, desde de criancinha, que é implantado, né, nas pessoas que nascem debaixo do jugo desta religião cristã. E qualquer outra religião na face da terra, né? Mas tem países aí que são politeístas, você tem até a opção de escolher centenas, não milhares de deuses a que adorar. Já que você tem a necessidade de adorar, tem ali um supermercado ali lotado de deuses para você, né, escolher o seu Deus ali ao seu gosto, ao seu bel prazer. Mas aqui não temos essa escolha, né? Ou aceita, é pelo amor ou pela dor, né? Então eles começam a te... passaram 700 anos matando as pessoas para aceitar, né? Quando abandonou, aí foi aí que o Martinho Lutero, né, se aproveitou disso. Quando acabou ali as Inquisições, ele se aproveitou disso para montar a religião dele também, né? Um racha ali dentro do próprio cristianismo, sabe? Ele pega o livro, rouba o livro que pertence à Igreja Católica, foi criada pelos católicos e para os católicos, né? E ele rouba e ali, a partir de então, cria a Bíblia protestante, diminui os livros lá, escolhe o que ele quer e vai aquela porcaria toda. E a partir de então, a igreja também evangélica tem se dividido em... só em 2010 eram 40 mil denominações e se abria 14 mil por ano, porque é uma coisa muito lucrativa, é muito bom você ser líder religioso neste país aqui, né? Em toda parte do mundo, mas o Brasil, o povo brasileiro é necessidade de cultura, sabe? E eles tiram exatamente a cultura e empurram a religião. Fica muito mais fácil. Eu vou mostrar aqui, pessoal, o vídeo de hoje eu vou analisar uma reportagem do SBT, do Cabrini, né? Sobre as igrejas evangélicas de gays, sabe? Eu vou mostrar aqui os dois lados da moeda, né? O que a Bíblia diz, o que os pastores, principalmente aqui, 2 pastores que vão falar aqui, porque não dá para... o vídeo é muito longo. Eu vou analisar só uma pequena parte, né? E vou mostrar dentro da Bíblia e vou mostrar, né, que os próprios pastores que criticam a homossexualidade, né, que a Bíblia manda realmente matar, mas os próprios pastores que criticam não sabem que dentro da Bíblia era o que mais tinha. Eram homossexuais. Eu vou mostrar dentro da Bíblia, né? Então, pessoal, a Bíblia, o gibi para a criança crescida, além de dizer que morcego é ave e coelho é ruminante, ela contém também o gibi, né? Contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, ainda tem dragão, sereias, cavalo que voa, unicórnio,
carruagem de fogo, jumento que fala, cruz que fala, homem que ressuscita, né? Zumbis que andam sobre a terra, estátua de sal, e ainda tem a Virgem Mary, que é casada, né? Deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio e filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, sabe? A Bíblia é um instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade e também canibalismo. É por isso que eu digo que esse livro não serve para bosta nenhuma. Só vem trazer dissensão à humanidade, assim como todas as religiões. Mas das religiões milhares que tem na face da Terra, a que deu origem às 3 piores religiões é justamente a desse povo hebreu do deserto. Sabe? Até porque é em mais semelhança deles. É um povo bárbaro, brutal, primitivo, perverso. A história dos semitas conta isso. Sabe? Era um povo que invadia para matar mesmo, rasgar, né? Embora tivessem em acordo de paz, eles entravam lá para matar mesmo, para roubar, sabe? Essa é a verdade. Essa é a origem deste Deus, imagem e semelhança desse povo. O cara vem dizer que Deus é bom. Caraca, velho. A gente mostra tanto texto aqui, nem o Deus bíblico, nem tampouco o Jesus inventado pelo Império Romano, que historiador algum fala, é o historiador da época, né? Do Jesus. Devia cruzar com Jesus na esquina, não fala nada sobre esse Jesus. Sabe? Aí o Império Romano foge a tudo isso. Eu vou mostrar em outro vídeo aqui. Sabe? Essa questão aí do judaísmo e o cristianismo. Por que eles forjaram tudo isso? Sabe? Então, essa é a divindade criada que eles alegam ser bom. Sabe? A Bíblia é repleta de perversidade. Só tem perversidade dentro da Bíblia. O cara alega ser bom. Aí o cristianismo vai lá e bota a Santíssima Trindade, que era para quê? Para que os judeus aceitassem o Deus agora criado por eles como sendo o Deus dos judeus do Antigo Testamento. O que não colou, não aceitaram, né? Então, pessoal, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Somente alguns trechos. E eu vou mostrar alguns textos, tá? Tá demorando um pouco aqui para abrir. O crente diz que Deus é maravilhoso, né? Deus é bom. Isaías 45, versículos 6 e 7. Isaías 45, versículos 6 e 7. Para que se saiba desde do nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Em Êxodo, capítulo 22, 18, não deixarás viver as feiticeiras, e por isso, né, morreram muitas mulheres apenas por ter um gato preto em casa, sabe? Ou por fazer um chazinho para ajudar, né? A religião sempre o atraso da ciência, né? Veja só outro texto, Ezequiel, capítulo 5, versículo 10. Os pais comerão seus próprios filhos e os filhos comerão seus próprios pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos. Números, capítulo 25, versículo 4 e 5. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos seus juízes de Israel: cada um mate aos seus homens e que se juntaram a Baal Peor, Baal que é o Senhor dentro da Bíblia. Então foi lá e matou todo mundo para retirar a ira do Senhor, porque esse Senhor era assim, ele mandava uma praga sobre o próprio povo dele e depois exigia sacrifício humano, né? Mate a todos aqui, enforque-o perante o sol para que se retire a ira do Senhor. Sacrifício humano ou não é, né? Veja outro aqui, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 ao 3. E assim diz o Senhor: estou contra você, né? Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Negueb até o norte. O justo e o ímpio, ele manda matar. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 e 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, né? Não vos mateis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos mais velhos que estavam diante da casa. Saíram matando tudo. Agora não matou-se que colocou uma marca, porque Deus, onisciente, onipresente, onipotente, né? Tinha que marcar as pessoas para que os anjos dele não se confundissem, né? É complicado. O cara vem dizer que Deus é bom. Como aqui os homossexuais. Eu não tenho nada contra os homossexuais. Pelo contrário, eu admiro muito os homossexuais, que são muito inteligentes. Mas nesse ponto, me perdoe, são burros. Sabe? É burrice você acreditar nessa divindade que o próprio livro manda matá-lo. Ah, mas porque Jesus é bom, é a nova aliança, ele agora é todo bom. Mentira! É mentira. Jesus diz lá que não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Então ele assina embaixo de toda a porcaria do Antigo Testamento, do Deus perverso do Antigo Testamento. Ele assina embaixo, até porque ele próprio diz,
em Lucas capítulo 19, 27, né? E quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando o meu reinado, sobre eles, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim. Então, o camarada dizer que uma entidade dessa daqui é bondosa, é o camarada ser completamente retardado, né? A mesma coisa acontece com os negros, que a Bíblia incentiva a escravidão, e também tem no Novo Testamento, porque o próprio apóstolo Paulo, suposto apóstolo Paulo, diz que sujeitai-vos aos vossos senhores, sabe? Ou seja, concorda com tudo, toda a porcaria que tem dentro da Bíblia. Então vamos ver aqui, pessoal, esse vídeo aqui do Conexão Repórter do Cabrini. Porque tu és único. No concorrido mundo da fé cristã, uma igreja diferente tenta sobreviver. Veja só, o Cabrini ele é muito inteligente, né? Ele diz, no concorrido mundo da fé cristã. Concorrido mundo, aqui ele já esclareceu, né? Aqui ele já disse, poxa, o cara é inteligente. Um dos repórteres mais importantes desse país aqui, eu considero, né? Era o que morreu, né? O Boechat e o Cabrini. Tem a minha admiração, sabe? O Cabrini aqui é muito inteligente. Ele disse, no concorrido mundo da fé cristã. Ora, se a fé é uma só, se Jesus é um só, por que concorrido? Por que rende, minha gente? Por que rende dinheiro? Sabe? Ele sempre abre racha. Por exemplo, o Chapeleiro Maluco era parceiro do Edir Placebo. E aí ele quer agora abrir a dele, porque ele vê que o Placebo está enricando e ele não. Ele está ganhando muito menos. E agora ele vai abrir a dele e agora é concorrente. Né? Se não me engano, já teve outro racha também, outro que era líder também lá, né, da igreja do Edir Placebo, agora também rachou e vai abrir a dele também. É desse jeito, minha gente. Que porcaria de divindade é essa? Né? Que não consegue se entender esse espírito pombo que dá orientação a todos ser uma coisa só. Por quê? Por que será que o cara outrora não era um ungido, mijado de Deus e agora é? Do dia para noite ele passa a ser. E você não é. Você vai ser a vida inteira somente a ovelha sendo tosada. Por que será isso? Que eu falei, só em 2010 eram 40 mil denominações, se abria 14 mil por ano, porque é muito fácil. E não paga imposto, porra nenhuma. Até o presidente se ajoelha perante você. Imagine que poder você tem, né? Perante a mentalidade da pobre ovelha. Sabe por que a política faz isso? Né? Para ter o seu voto. Porque eles manobram lá dentro, né? Para a ovelha votar e elege quem eles querem. É uma grande massa. A ovelha come na mão do pastor. Não é assim? Então vamos lá. E aqui, mais a igreja agora, né, dos homossexuais, né? Da orientação sexual deles. Agora o que acontece? Também está mentindo e enganando o povo. E pior, né? Pior. Está dizendo que o Deus deles é bom, sabe? E que a Bíblia abençoa a homossexualidade. Eu vou mostrar o texto aqui. Abençoa coisa nenhuma, rapaz. A Bíblia manda matar. E por outro lado, os líderes, os grandes líderes da Bíblia eram todos homossexuais. É só você pegar o texto e ver. Eu vou mostrar aqui, tá? Mas vamos adiante para não... Seja bem-vindo. Que a gente faz questão de que tenha o céu sempre estampado. O céu estampado. A ideia de céu desse povo, veja só. A ideia de céu que eles têm é a ideia de olhar para cima e ver as nuvens. Sendo que acima das nuvens é um espaço vazio. É fazer com que todos os homoafetivos, todas as pessoas, independente de orientação sexual, possam chegar no céu. Deixe-se ser visitado nesta noite. Deixe-se ser instrumento. Deixe-se ser um canal. No caminho, não são poucas as pedras. Amém? Você pode dar um glória aí? Glória a Deus! A glória, deusa grega, glória, vitória e graça. As três deusas gregas, né? Olha, a religião é a pior escrotagem que tem na face da terra. Pessoal, pode ter certeza. Escondidos, assim como eu, escondidos em igrejas. Pessoal ali tudo alucinado ali, tal, sendo discriminado pela sociedade cristã. Não permitia mais que as próprias igrejas o abraçassem, se sentiam rejeitados nas suas próprias igrejas. Alguns caminhando errantes pelo mundo, em outras religiões. Enfim, errantes pelo mundo. É como se nós, ateus, que não acreditam nessa porcaria, somos errantes pelo Em mundo. lugares ainda acanhados, pastores e fiéis enfrentam preconceitos. Não somos assim. Somos pessoa normal. Eu não sei por que falo.
discriminações. Às vezes a piada que você faz, você está sendo a arma na mão de... No altar, a pregação da igualdade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sabe com que trabalha a religião? Com o seu emocional. Eles põem uma música ali bonita, né? Uma melodia bonita, que é para trabalhar com o seu emocional, sabe? O emocional nunca vai estar ligado ao racional. Se você entra por essa via da emoção, você perde toda a razão, né? E é com isso que a religião trabalha. É colocar você em êxtase, o pessoal fica aqui tudo viajando ali, né? Na ilusão deles, sabe? É por isso que eu digo que a religião é a pior droga que tem. É uma droga onde você não usa nenhum tipo de medicamento ou entorpecente, qualquer tipo de coisa. Mas leva você a um êxtase, né? Que eles chamam de êxtase espiritual. É quando o pombo entra, né? Eles começam a rodopiar ali, tem algumas igrejas que rodopiam, outros comem capim, bebem gasolina. Aqui compartilhando essa fé. Qual outra igreja abriria espaço para a nossa comunidade? Mas eles nunca perdem de vista o mundo do lado de fora. O mundo que os aguarda quando o culto terminar. A maior parte do tempo vocês procuram não andar Fogo, nas pessoal. Sim. Por quê? Porque eu não gosto de agredir as pessoas, eu sei que as pessoas olham de maneira... Olha a ideia dele, né? Eu não gosto de agredir as pessoas. Você não está agredindo ninguém, né? Você não transando no meio da rua, né? Não está agredindo ninguém. Está andando de mão dadas ali com o parceiro dele. Para mim, não tenho nada com isso, sabe? Para mim é coisa normal. Agora, o outro lado da mesma moeda que ele segue, né? Que é o cristianismo, condena, né? Condena. Só é uma hipocrisia de um lado, hipocrisia do outro. Eles seguem o cristianismo que... Aí não, mas Cristo não condena. Cristo assinou embaixo de tudo, rapaz. Diferente, É da escravidão. E eu Quando ele diz que não veio para abolir a lei, sim, para seguir, eu vou fazer um vídeo. Exatamente. Contando por que Jesus Cristo, por que o tal do Cristo foi crucificado, que não foi. Não existiu nem sabe? É uma criação dos romanos. Mas, seguindo a história fantasiosa, entrando no hospício para falar com o louco, a loucura da Bíblia, seguindo a loucura da Bíblia, por que ele foi, né, crucificado? Né? Primeiro, se ele é o Cordeiro, e é o Cordeiro enviado pelo Deus, né, do Antigo Testamento, que estavam esperando, os judeus esperam até hoje, né, que o Antigo Testamento nem é antigo para os judeus, eles seguem até hoje, sabe? Se era o Cordeiro do Antigo Testamento, o sacrifício, qual seria o sacrifício? Qual é o sacrifício os rituais de sacrifício do Antigo Testamento? É justamente matar o cordeiro, espessar o sangue sobre o altar, né, e queimar a carne, porque Deus gosta do cheiro da carne queimando. Então Jesus não deveria ser crucificado. Se ele quer ser o Deus do Antigo Testamento, ele teria que ser, né, sangrado e depois, né, ter sido frito ali, ter sido assado, sabe, para Deus sentir o cheiro da carne queimando. O pecado. Como quebrar então dogmas tão enraizados? No fundo, o preconceito parece começar na seguinte frase: homossexualidade é pecado. Sim. É isso. É esse conceito. Esse é o ponto. Que precisa ser combatido? Esse é o ponto de partida que precisa ser combatido. Homens. É o ponto de partida que precisa ser combatido. Então você vai ter que combater a Bíblia, né? Você vai ter que retirar de dentro da Bíblia os textos que estão lá no Antigo Testamento. E se o Jesus diz que é o Pai e o Pai está nele, né? Ele diz que é o Deus do Antigo Testamento. Há quem queira dizer ainda que, né, que o Jesus estava lá no Antigo Testamento na forma de Melquisedeque, que não tinha, né, a descendência de Melquisedeque não aparece, e o Abraão deu, né, ali o dízimo, não foi dízimo, né? Na verdade pagou um pedágio para passar pelas terras de Melquisedeque, sabe? Quando vinha da matança. E outra, pagou com um dinheiro de saque, de roubo, despojo de guerra. Né? Foi lá, matou 5 reis e voltou. Quando ia passar pelas terras de Melquisedeque, que o pastor querem dar a ideia, eles sempre estão tentando arrumar uma brechinha para encaixar alguma coisa, sabe? Aí quer dizer que não, é tanto que Jesus, né, concorda com o dízimo que ele estava lá no Antigo Testamento, era Melquisedeque, né? Uma putaria do cacete, uma mentira do... Mulheres, pastores, todos aqui
aqui trilharam caminhos tortuosos, relatam sofrimentos. Tudo isso acontece através de uma transformação. Às vezes, Transformação. vontade Você veja, de desistir. se bate, né? Transformação. Aí o outro pastor que vai falar aqui, o que é deputado, né? Ele queria a transformação, mas só que a transformação é outra, né? Ele quer a cura gay, né? Aqui, né? Cheguei assim bem derrubado. Como se esse pessoal também, fosse doente. O único depressivo. problema deles aqui é não entender que isso é tudo uma grande fantasia, uma grande farsa e que a própria Bíblia é contra eles. Um cenário onde campeiam incompreensão, intolerância, menosprezavam e ainda, infelizmente, muitos menosprezam as pessoas LGBTQI+. depressão, solidão e até violência. Eu achei que não deveria mais continuar ali, porque a violência da polícia contra travestis e transexuais era muito... Você vê, são seres humanos, né? Mas essa polícia também que comete ali atrocidades com esse pessoal são cristãos também, sabe? Dá pra você entender um mundo desse, onde as pessoas se dizem ser bom, dizem que esse Jesus é bom, que não é porra nenhuma, o cara que veio trazer dissensão na família, sabe? Em inúmeros textos você vê, né? Mateus 10:34, não cuidei que vim trazer paz. No apócrifo de Tomé, tá? Não cuidei que vim trazer paz, né? A terra, vim trazer fogo, guerra e espada. Né? E foi isso que ele trouxe. Ele não trouxe porcaria nenhuma de bom. Né? Quando o cristianismo é criado, entra em atrito com os judeus, entra em atrito com os muçulmanos, com outras religiões, até com os vikings. Pra vocês terem ideia. Né? Dizimaram os vikings e obrigaram, derrubaram a árvore de Thor, né? Adorada pelos vikings, e obrigaram os nórdicos a aceitar o cristianismo. Uma religião expansionista que forçava o fio da espada as pessoas a aceitarem. Ah, mas Jesus é bom nascer debaixo do cristianismo, por quê? Lá no começo, seu babaca, né? Seus antepassados morreram, e para eles não verem os filhos mortos, pregavam na cabeça desde pequeno os filhos, né? Que seguissem o cristianismo, que Cristo era real, e uma mentira repetida se torna verdade, sabe? forte. E aí eu imaginei que se eu continuasse ali, eu ia acabar sendo morto. Com seus argumentos e interpretações originais, sobrevivem ao tiroteio dos adversários. A Constituição, no artigo 226, o deputado, né? Casamento entre homem e mulher. Adversários e igrejas mais tradicionais, que têm suas próprias visões, muitas delas milenares. Pastor Silas Malafaia, por que o senhor é declaradamente contra essa igreja inclusiva? Bem, para mim, primeiro a igreja não se chama inclusiva, ela se chama exclusiva. Não fez parte da dele, é? A igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. O parâmetro da igreja evangélica é a Bíblia, a palavra de Deus acima de todos. Até Deus, escute isso aqui, até Deus, no Salmo 138, versículo 2, diz assim: Deus se submete à sua palavra. Até Deus Isso é uma grande mentira. Porque ele disse lá, não matarás nos 10 mandamentos, e assim que desceu, né? Ali mandou matar, Moisés mandou matar. Acabaram de dizer, de escrever, não matarás. E a partir dali manda matar. Deus vive em contradição o tempo todo na Bíblia. Tanto Deus como Jesus bíblico. Então isso é uma grande mentira, né? Eu vou adiantar aqui, pessoal, senão não vai dar tempo, porque eu quero ler para vocês aqui alguns textos. Veja, por exemplo, o que diz, né, a Bíblia sobre os homossexuais. Nossa, tem hora que essa coisa trava aqui que eu vou te contar. Enquanto abre aqui, pessoal, deixa eu mostrar mais alguns textos aqui da bondade desse Deus bíblico aqui, né? Isaías 14, versículo 21 e 22. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham as cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho, o neto, diz o Senhor.
Mais textos aqui, Provérbio capítulo 31, versículos 6 e 7. Né? Aqui a Bíblia mandando dar bebida, né? E o crente condena, né? Veja aqui, pessoal. Provérbios diz: dai bebida forte ao que está prestes a perecer, vinho ao amargurado de espírito, que bebam e esqueçam da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Então, pessoal, veja o que diz aqui, porque nós falamos que a Bíblia condena os homossexuais, né? Só se retirar os textos, né? Porque Levítico capítulo 23 diz: o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Veja outro. Levítico capítulo 18, 22 diz: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Já a Bíblia diz, né, Mateus 5,17 diz, Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Né? Não vim para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Ou seja, Jesus assina embaixo de todo o Antigo Testamento. Veja mais textos aqui, ó. A bondade de Deus, né? Agora, pois, matai todo homem entre as crianças. Isso aqui é Números 31. Matai todo homem entre as crianças e toda a mulher, né, que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Número 31. Isso aqui, a bondade do Deus bíblico aqui, né? Quanto às mulheres, né? Mulheres pastoras. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem falar alguma coisa, se querem saber alguma coisa, aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos, né, em casa, porque é indecente que mulheres falem na igreja. Por aí você vai vendo a quantidade de absurdo que tem. Agora, pessoal, vou mostrar esses textos aqui para vocês aqui. A Bíblia condena, né? Você viu ali que condena a homossexualidade. Só que eu vou mostrar aqui um texto aqui. Do moço, né? Quem é o moço na Bíblia? Você sabe quem é o moço? Né? Não é o escravo. Quando é escravo, diz servo. É o moço, né? Encontramos na Bíblia muitas passagens em que vemos o profeta e seu moço, né? Como vou mostrar o próprio Jesus também, né? Que tinha os moços dele. Este moço era sempre alguém que Deus levantava, né? Ou preparava para ajudar os seus servos, né? Em toda a Bíblia vemos Deus suprindo a necessidade do homem de ter uma companheira. E quando não tem companheira, ele dá o quê? O seu moço, né? Lembrando, não é servo, né? Servo é escravo, né? Eles tinham servos, eles tinham escravos. Se diziam ser escravo lá no Egito, que nunca foram, nunca existiu escravidão no Egito, mas tinham escravos, né? E faziam escravo quando invadiam as terras. Então, vamos lá. Vemos Deus suprindo a necessidade do homem de ter uma companheira, sempre enviando alguém para estar ao seu lado, ao lado do homem. Desde o jardim do Éden, quando Adão estava, né, se sentindo só, Deus lhe deu Eva. Depois vemos Moisés, que disse a Deus que não poderia ir falar com o faraó pelo fato de ser gago. Moisés não queria ir falar com o faraó para não passar vergonha, porque ele era gago. Né? Imagina o nome do faraó, aquele nome bem complicado, né? Aquele nome lá de Ave Maria, Akenaton. E como é que ele ia falar, hein? Akenaton. Vamos lá. Porque Moisés era gago. E então Deus lhe deu Arão para que fosse seu companheiro e intérprete. Daí por diante, sempre veremos ao lado do herói bíblico da fé um moço. Sempre do lado do herói tem um moço, um mocinho, né? Ou seja, um companheiro. Um companheiro. Estudando a vida do profeta Elias, encontramos em
em 1 Reis, capítulo 18, versículo 43, é a primeira referência ao tal moço de Elias, o moço de Elias, né? Foi um episódio das 7 orações para chover. A Bíblia, para chover. A Bíblia apenas relata que ele disse ao seu moço para ir e olhar 7 vezes, porém não diz o nome, né, o nome desse tal moço, e não dá nenhuma outra informação sobre ele. A questão é o seguinte: por quê? Por que será? Quem era este rapaz que o autor que o autor não registra nem o nome? Por que será, né? Por que será que ele passou despercebido na história bíblica? Depois temos a segunda referência a ele, quando Elias estava fugindo de Jezebel, em 1 Reis capítulo 19, versículo 3, quando lemos que Elias fugiu deixando o seu moço em Betseba. Aliás, estava agora fugindo, ou seja, estava com problemas. Quando as pessoas passam por problemas, procura sempre alguém para estar ao seu lado. Porém, vemos Elias deixando o seu moço em Betseba. Por que será? Será que este moço não estava correspondendo às necessidades do profeta naquele momento? Ou seja, o parceiro não estava correspondendo ali ao outro, né? Às vezes precisamos de alguém, as pessoas precisam de alguém ao seu lado, que fale, opine, e chore com as pessoas. Será que este moço não estava agindo assim? Estaria ele então calado quando deveria estar falando com o seu amado, o seu superior? Lembre-se do caso de Naamã, quando ele estava aborrecido pelo fato do profeta Eliseu não ter o atendido. Então, um de seus empregados falou com ele pacificamente, né? E o convenceu a descer ao rio e pular 7 vezes, né? Será que é por isso que eles pulam as 7 ondas, né? No ano novo. E ele foi curado, né? Alguma coisa estava mal, né, com o moço de Elias, pois ele resolveu ir sozinho. Muitas vezes, né, as pessoas estão desempenhando tão mal o papel e a função de companheiro ou companheira que aqueles que deveriam desejar a companhia preferem ir sozinho. Então fica alerta aí aos maridos, às mulheres e aos companheiros, seus moços, né, crente, né? Vemos logo no capítulo 19 que Deus manda Elias ungir Eliseu, que assumiu o lugar daquele o qual nem ao menos sabia o nome. Elias agora não tem apenas um moço, tem um discípulo, um amigo, um companheiro, um sucessor. Não era apenas um empregado, era o seu amigo íntimo. Jesus, depois de algum tempo com os seus discípulos, disse que eles já não seriam mais servos, mas amigos. Em 2 Reis, capítulo 2, quando Elias está para ser arrebatado aos céus, ele faz um teste com Eliseu, tentando deixá-lo em 3 pontos diferentes. Eliseu persiste em ficar com o seu mestre, e no versículo 11 a Bíblia diz que enquanto eles iam andando e falando, Eliseu foi arrebatado e Elias foi arrebatado e Eliseu ficou sendo seu sucessor. Inclusive, Elias foi arrebatado pelado, nu, né? Com a mão no bolso. Agora, vamos ver quem são esses moços aqui dentro da Bíblia. Começando pelo rei Davi, né? Começando pelo rei Davi. Sucedeu que, abandonando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatã se ligou com a do rei Davi. E Jonatã o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou, né? O pai de Jonatã o tomou, né? Que Saul também tinha o seu moço, tá? Saul também tinha, eu não coloquei aqui, né? E tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatã e Davi fizeram aliança
porque Jonathan o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonathan da sua capa que vestia e deu a Davi, como também da sua armadura, inclusive a espada, né? A espada, o arco e o cinto, né? E aí segue-se o texto em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 5, onde ali Davi inclinou-se e eles se beijaram e tal, aquela onda do caramba lá. Né? João capítulo 13, versículo 25. Então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus. Perguntou-lhe, Senhor, quem é? Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus. Né? Marcos capítulo 14, versículo 51 ao 52. E um certo jovem o seguia a Jesus envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão. Então pegaram esse jovem, mas ele largou o lençol fugindo nu, pelado. Estava atrás de Jesus. 2 Reis capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da vossa face nos é estreito. Essa parte aqui é a parte do machado que flutua, né? Vamos, pois, até o rio Jordão, tomamos lá, cada um de nós, uma viga, façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse-lhe ele, ide. E disse um servo, serve-te de ires com os teus servos. Você vê que isso aqui não era nem servo, né? Não era escravo. Serve-te que eu vá com os seus servos. E disse, irei, né? E foi com eles, e chegando eles ao rio Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse, ai meu senhor, era emprestado, o machado era emprestado, né? E disse o homem de Deus, né? O homem de Deus, onde caiu, e mostrou-lhe ele o lugar, cortou um pau, então, o homem de Deus, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta então e estende a tua mão, e tomou, né? E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento, né? E o versículo 17 diz o seguinte, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos, né? E para que veja, né? E o Senhor abriu os olhos do moço, né? O moço, e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos, as carruagens de fogo, né? Ao redor de Eliseu. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram, né? Aqui a questão aqui do moço, né? Da Bíblia. Caberia muito mais coisa aqui, mas não vai dar tempo não, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Você vê que a Bíblia tanto condena a homossexualidade, como a própria Bíblia é repleta de homossexualidade. Então, são aqui brigando entre eles aqui, né, vertentes de uma mesma enganação, que é o cristianismo, que é o sistema religioso todo em si, né? Estão brigando ali, uma briga tola, né? Porque de um lado a Bíblia condena, de outro tem homossexual muito dentro da Bíblia, muita homossexualidade dentro da Bíblia, né? E o certo qual é? É abandonar essa porcaria que só serve para colocar vocês em dissensão, pessoal. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.